Que depois a gente troca ideia. Sétimo ano, AV1, segundo trimestre, capítulo 6, 7 e 8, tá? Então, primeiro, você vai ter que, aqui, identificar as regiões do Brasil segundo o IBGE. A classificação, a divisão regional do IBGE é a divisão oficial do Brasil, tá? Aí ela leva em consideração os aspectos como cultura, política, economia, a natureza. Então é muito amplo, fala um pouquinho de tudo. Se fala um pouquinho de tudo, não é específico em nada. Por isso que é muito ultrapassado e foi necessário criar outras formas de regionalizar o Brasil. Mas enfim, grava até a riminha aqui, ó, facinho, ó. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e a última que falta aqui, Centro-Oeste. Então essas daí são as 5 regiões do Brasil, com base no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é a divisão regional oficial do nosso país. Porém, é a única? Não, existem outras. Ih, caramba, esqueci de passar aqui o slide. Vou esperar um pouquinho aqui para você ver, né, o mapa. Esqueci de trocar aqui, desculpa. Pronto. Então, a próxima nós temos aqui a regionalização geoeconômica. Na regionalização geoeconômica, nós temos apenas 3 regiões, tá? Aqui em verde nós temos a Amazônia, em vermelho nós temos o Nordeste, e depois ali meio alaranjado, tal, você identifica a cor ali e tal, você entendeu? É o Centro-Sul, que nada mais é do que a fusão do Sul, Sudeste e um pouco do Centro-Oeste. Se você prestar atenção ali na regionalização geoeconômica, o principal fator é a economia, e sendo a economia, os estados eles não possuem uma economia única. Por isso que é comum um estado ter mais do que uma região. A exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais está aqui, a terra do pão de queijo. Minas Gerais ela está em 2 regiões, tá? Tanto no Nordeste quanto no Centro-Sul. Entendendo que Minas Gerais possui uma característica econômica parecida com o Nordeste e uma característica geoeconômica parecida com o Centro-Sul. Tranquilo? Fácil? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características de cada uma das regionalizações geoeconômicas aí, de acordo com Pedro Pichers Geiger. Esse é o nome do geógrafo que fez essa regionalização. Só detalhezinho, tá? Então, 2 características dela. Primeiro, o principal fator é a economia. Lembrando que a do IBGE fala de um monte de coisas. Essa daqui não, só economia. E o segundo fator é que não leva em consideração aonde começa e aonde termina o estado, pensando que um estado pode ter mais de uma economia, exemplo Minas Gerais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das regiões. Quais são as características aqui da Amazônia? Principalmente o extrativismo. Extrativismo animal, mineral e vegetal. Então, as atividades ligadas à floresta amazônica estão ali relacionadas a essa região do domínio amazônico. Sobre essa característica aqui dessa região, nós temos a Zona Franca de Manaus, que nós vimos lá o vídeo, que é uma grande área industrial com foco na produção de eletrônicos, tipo rádio, televisão e tal, e também a produção de motos. Então, a Zona Franca de Manaus é um forte complexo área, região industrial, tá? Com foco nesses tipos de produções. Nós temos também a Serra do Carajás, no estado do Pará, onde que é uma grande área mineradora. É quase que a segunda maior região de extração de minério de ferro do Brasil todo. Nós temos um grande parceiro comercial que é a China. Nós vendemos o ferro, tá? Da Serra do Carajás para os chineses. Segunda região é o Nordeste. O Nordeste a gente pode dividir praticamente em 2 áreas. Então pega ali o Nordeste e praticamente você divide ao meio. A parte da direita, que é a leste, parte leste, próxima à costa litorânea, nós temos ali um forte também complexo industrial, indústrias diversificadas. Nós temos também ali um forte complexo turístico. Então, muitas pessoas vão para lá, tenho certeza que a maioria de vocês já foi aí para Salvador, Maragogi, Porto de Galinhas, Praia de Pipa, tá? Então, essas praias aí, são muito atrativas aí no que se refere ao turismo. E o turismo é muito importante para essa região. Lembra lá do vídeo que eu passei, que secou lá a lagoa e um monte de pessoas acabou perdendo seus empregos? Então, o turismo ele é muito importante para essa região
do Nordeste, que no caso a gente chama ali de Zona da Mata, próximo à costa litorânea. E isso movimenta áreas como agência de turismo, transportes, avião, ônibus para as pessoas irem até lá, restaurante, bar, lanchonete, hotel, pousada. Então, todas essas pessoas envolvidas nessas áreas acabam tendo ali o seu emprego por conta dessa região nordestina. E depois nós temos ali o sertão, que é mais a parte do interior, a parte oeste, sua mão esquerda, oeste. Essa área nós temos uma área que é chamada de caatinga, então é muito seco, os sertanejos eles vivem com muita dificuldade. Nós temos ali uma produção de cabras forte, nós temos ali uma área policultora, ou seja, várias produções agrícolas ali de gêneros tropicais. E eu acho que é isso sobre essa região. Depois, por último, aqui a terceira, nós temos aí o Centro-Sul. O Centro-Sul ele é forte praticamente em tudo. O Centro-Sul, com base principalmente ali em São Paulo e Rio de Janeiro, considerado o coração econômico do país. Ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro quebrar, o país todo vem à falência. E o que nós destacamos então aqui no Centro-Sul, já que é forte em tudo? Pecuária, criação de gado. No sul, criação de porcos, aves. Nós temos aqui também grandes empresas automobilísticas como Fiat, Mercedes, Scania, Toyota, Honda, a GM também. Nós temos aqui também no Rio de Janeiro a maior extração de petróleo do Brasil, que fica lá na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, que ninguém lembra, tem lá a maior produção de papel do Brasil. São Paulo, nós temos o maior porto, que é o Porto de Santos, para poder trazer os seus produtinhos lá da Shopee, da Wish, da AliExpress, da Shein. Então, o Porto de Santos, muito importante para isso, para poder fazer importação e exportação. E eu acho que é só. Vamos lá, próximo agora. Agora nós vamos falar sobre uma outra forma de regionalizar o Brasil, que é com base na natureza. Aí nós temos os domínios morfoclimáticos. O que é domínio morfoclimático? Lembra de bioma? É quase a mesma coisa. Bioma é quase a mesma coisa de domínio morfoclimático. A única coisa que na geografia nós não estudamos os animaizinhos. Então você exclui os animaizinhos, daí que vai ficar do bioma? Vai ficar o solo, vai ficar o clima, vai ficar a hidrografia, vai ficar o relevo, vai ficar a vegetação. Então, o domínio morfoclimático vai ser a fusão de todos esses elementos naturais, formando regiões naturais diferenciadas umas das outras. Sendo assim, nós temos 6 regiões naturais no Brasil, que é a Amazônia, Cerrado, Caatinga, mares de morros, araucária, pampas, e a faixa de transição, ela não tem característica própria, eu vou falar dela por último. Então vamos lá, Amazônia, característica da Amazônia, maior floresta do mundo, nós temos o maior aquífero, que são águas subterrâneas, que é o alter do chão, nós temos também os rios voadores, que é o maior volume de água em estado de evaporação. Sobre a Amazônia, deixa eu ver o que mais que nós temos para poder falar aqui. A Amazônia está sendo desmatada, tá? Principalmente daqui, do Cerrado, dessa área em verde, com direção à Amazônia, por conta do avanço da agropecuária. E deixa eu ver aqui, mais alguma coisa sobre a Amazônia? Acho que é só. Cerrado, essa área em verde, poderia ter sido outra cor, né? Mas tudo bem, verde. Então, o Cerrado, características do Cerrado. Nós temos uma vegetação de Mata Atlântica, bem parecida com o que nós temos aqui, só se olhar pela janela, só que as árvores do Cerrado elas são menores, tá? E elas são espaçadas, não é igual essa daqui que tem um monte de árvore assim volumosa. No Cerrado é uma árvore para lá, outra árvore para lá, outra árvore lá, com distanciamento de uma para outra. No Cerrado nós dizemos que é uma vegetação invertida, por quê? Durante os 6 meses que nós chamamos de outono e inverno, chove menos, e a raiz ela se aprofunda em busca de água. Por isso que é uma floresta invertida, porque a raiz ela é maior do que a própria árvore em si. O Cerrado está sendo bastante desmatado por conta do avanço agropecuário, a produção da soja principalmente e a criação do gado. Lembrando que temos mais gado do que pessoas no Brasil. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Caatinga, tá? Caatinga é essa área em rosa, lá no Nordeste.
Então, características da caatinga. Então, solo pobre, seco, dificilmente ali nós temos rios que abastecem toda a população passa muita dificuldade. A vegetação ela é adaptada a esse clima semiárido, que é quente e seco. Então, nós temos ali a presença de palma, de cacto. Já viram? Cacto, principalmente já, né? Então, cacto, palma, aquela aqui, uma folhinha assim, cheia de espinhozinho assim. São as únicas vegetações praticamente que sobrevivem essa época de escassez. Depois aqui a gente tem os mares de morros, que vai pegar desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então pega toda a costa litorânea, os mares de morros. Qual que é a característica dos mares de morros? É o qual que nós estamos aqui, ó. ZL, Itaquera, tá por aqui mais ou menos, ó. Então nós estamos dentro dos mares de morros. Mares de morros, o nome já é sugestivo. Nós temos aí tipo uma presença de um relevo todo onduladinho. Se você prestar atenção até aqui do colégio, tá maior. Aí você vai para Jacopesco, já cai. Aí você chega lá perto do BK, que é bem melhor que o McDonald's, já sobe de novo. Aí daí depois você vai lá perto do Açaí, desce de novo. E assim por diante. Até, por exemplo, o Rio de Janeiro, cheio de morro no Rio de Janeiro. Tudo assim, ó. Rio de Janeiro. Então, Então, mares de morros. A vegetação dos mares de morros é a vegetação de Mata Atlântica e é uma das mais prejudicadas aí do Brasil. Restam apenas 7% da vegetação de Mata Atlântica. Os outros 93%, o que aconteceu? Está no meu bolso, no seu? Não. Foi tudo tirado para poder construir minha casa, sua casa, a melhor arena que existe no universo, que é a Arena Neoquímica do Corinthians, que ganhou ontem de 3-0. Yuri Alberto deslizando de monte. Você viu o Coronado? Fantástico o Coronado, hein? Seleção brasileira, aguarde. Então, a Mata Atlântica resta apenas 7%. Esses 93% foi tirado para poder construir este processo de urbanização. Criação de shopping, de indústria, de comércio, rodovia, etc. Os Pampas, pulei Araucária, né? Os Pampas ficam aqui, ó, lá no Rio Grande do Sul, essa área em amarelo. Qual que é a característica dos Pampas gaúchos? Você já foi para o Rio Grande do Sul, mas uma boa parte é tudo planinho. Bem bonitinho, parece campo de futebol, com leves ondulaçõezinhas. Nós chamamos isso daí de coxilhas, tá? Um relevo plano com leves ondulaçõezinhas. Nós temos ali a presença bem forte de gramados. As árvores são bem escassas lá, tipo, é mais a presença de gramíneas e arbustos. E tem um detalhe ali, tipo, da ação humana, que é o pisoteio do gado. O gado fica solto lá e fica pisoteando o solo. O gado pisoteando o solo, o que vai fazer com que o solo ele vai compactar, dificultando a água da chuva de infiltrar sobre ele. E a água da chuva não infiltrando sobre o solo, esse solo vai ficar exposto, fazendo um processo que nós chamamos de arenização, que é praticamente a formação de um deserto. Deu para entender? O gado pisoteia o solo, a água não entra, a água da chuva, esse solo fica exposto, a areia começa a aparecer. Então é como se fosse um processo de formação de um deserto. Isso está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Aqui em rosa, nós temos as araucárias. Araucária, acho que foi com vocês, né, que a gente foi dar um passeio na araucária aqui, né, o ano passado? Foi sim. Não? Que a gente foi ver a araucária? Não. Depois a gente vai ver a araucária, então. A araucária é onde tem aquele pinhão. Você já viu o pinhão, tá? Um frutinho marronzinho assim, ruim pra caramba. Tem gente que gosta. Eu prefiro pizza de 4 queijos. E o Fernando prefere o meu coração, né, Fernando? Vamos lá, voltando. Eu vou ter que editar. A araucária é uma forma de pinheiro, tá? Então a araucária ela é bem gigantona assim. Eu preciso desenhar aqui para vocês o que é uma araucária, mas a gente vai lá dar uma olhada. Vamos agora. Você vai falando assim. Aí quando a gente vai, daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhada. Então, a araucária, se você estiver assistindo aí, depois você pesquisa no Google uma foto. Falha minha de não ter colocado uma foto da araucária. Então, ela é uma forma de pinheiro, tá? A araucária está sendo bastante desmatada por conta do avanço da produção de móveis.
Então, móveis planejados, armário de cozinha, guarda-roupa. Então, é por isso que estão desmatando a araucária. Da araucária resta apenas 2%, tá? 2%. Quando uma vegetação ela é reduzida a menos de 25%, ela é considerada como um hotspot. Essa é a classificação, quando a vegetação está diminuída a menos de 25%, hotspot. E por último, para a gente poder finalizar aqui a revisão de hoje, a faixa de transição. Não sei se você está percebendo, mas tem aqui essa área, aqui ó. Eu preciso trocar aqui na legenda. Presta atenção aqui para você não se confundir, tá? Silêncio, presta atenção aqui para você não se confundir. A faixa de transição aqui, infelizmente eu coloquei de roxo aqui, mas está errado, preciso arrumar. A faixa de transição é toda essa área aqui em meio aos domínios, tá vendo aqui o laser passando? Toda essa área em volta dos domínios, se estendendo por todo o Brasil, é chamado de área de transição. A área de transição não tem característica própria, ela vai ser uma mescla dos domínios vizinhos. Então, se eu colocar tipo aqui, ó, o laserzinho aqui nessa parte da área de transição, quais são os domínios que estão aqui vizinhos a ela? Cerrado e Amazônia. Então, aquela área é uma área de uma mescla entre o Cerrado e a Amazônia, não tem característica própria. É a mesma coisa você não tem característica própria, você é a fusão do seu pai com sua mamãe. Deu para poder entender? Sim? No Brasil, nós temos aí de áreas de transição mais marcantes, o Pantanal, lá no centro-oeste, tá? O Pantanal. Nós temos a Mata dos Cocais, lá entre o Nordeste e a região Norte. Nós temos também aqui, deixa eu ver, a Restinga e o Mangue, que fica na área litorânea. Restinga é aquela vegetaçãozinha perto da areia da praia. E o Mangue é o mangue. É aquela vegetação toda retorcida assim, onde fica ali perto de siri, caranguejo e tal, fica ali perto. E finalizando por aqui a revisão.